você veio, Eduardo? Achei que você não estava se sentindo bem. Não estava mesmo, mas agora estou bem melhor. O que aconteceu com você? Eu estava passando muito mal, estava com fraqueza, só queria ficar deitada. É mesmo? Minha mãe queria me dar um remédio, mas eu não queria tomar. Até que eu tomei e fui melhorando. Que bom que você melhorou. Tudo o que passei me fez lembrar do enigma de hoje. Qual é? Os pecados atrapalham a oração. Mas o que esse enigma tem a ver com o que aconteceu com você? Vocês sabiam que o pecado é como uma doença? Ele nos deixa fraco e, pior, ainda suja o coração. Que horrível! Mas assim também como existe um remédio para cada doença, existe um remédio para o pecado. É mesmo? Qual é? Confessar os pecados. Vamos descobrir se tem alguma história bíblica que nos ensina sobre isso? Sim, vamos orar e ver o que o baú tem para nos ensinar. Senhor Jesus, queremos aprender mais sobre esse enigma. Mostre-nos na Tua palavra e nos ensine mais sobre o perdão. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir o baú com a chave da oração? Sim! Vamos ler o texto bíblico de hoje? Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu agradeço ao Senhor porque não sou desonesto como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus disse: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem quer ser grande se humilha, e quem se humilha será grande. Lucas capítulo 18, dos versículos 10 ao 14. Aquele primeiro homem pensou que não tinha pecado, mas o coração dele estava sujo. Mas o segundo homem reconheceu que estava errado e se arrependeu. Essa história é muito interessante. Vamos ver o que a tia Patrícia pode nos ensinar? Sim. Câmbio, chamando a tia Patrícia. Câmbio, tia Patrícia na escuta. Ficamos impressionados com a história desses dois homens. Pode nos ensinar mais sobre eles? Claro que eu posso. Nós temos muitas coisas para aprender com a oração desses dois homens. E você aí de casa, fique ligadinho no nosso episódio. Então, descobrirá o que acontece quando você confessa os seus pecados. Jesus contou a história sobre esses dois homens que estavam orando. Mas apenas um deles teve a oração respondida. Vamos entender por quê, Dani? Os pecados atrapalham a sua oração. O primeiro homem achava que ele não tinha pecado. Por isso, ele não pediu perdão. Mas o coração desse homem estava sujo. E Deus não pôde responder à oração dele. Lá em Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: Os pecados de vocês os separam do seu Deus e fazem com que ele não atenda às suas orações. Você pode me explicar mais sobre isso? Claro que eu posso. Vamos dar um exemplo agora. Como que o pecado atrapalha a oração? Você já tentou alguma vez tomar um suco com um canudinho todo entupido? Já tentou? Eu já tentei, mas eu não sabia que o canudinho estava entupido. Tentei ficando tomar. Mesmo? E o que aconteceu? Eu não conseguia tomar, o suco não passava. Com certeza o suco não ia passar, né, Dani? Quando isso acontecer, sabe o que você precisa fazer? O quê? Você precisa lavar bem o canudinho e depois disso o suco vai passar normalmente. Isso aconteceu porque aquilo que estava impedindo o suco de passar pelo canudo
foi removido. Esse canudinho é semelhante ao seu coração, ao nosso coração. Sabia disso? Quando existe algum pecado no nosso coração, esse pecado atrapalha a oração. Você ora, mas a resposta não chega. Por quê? Porque o pecado impede a oração de ser respondida. Você não pode ver o que está no seu coração, né? Nós não podemos ver o que está no nosso coração, mas Deus pode ver. Aquele homem religioso, ele achava que ele merecia ser ouvido por Deus, porque ele fazia muitas coisas boas, como dar esmolas aos pobres, ir aos cultos de celebração aos domingos, levantar as mãos para orar, dar grandes ofertas. Embora fazendo tudo isso, o seu coração estava sujo de pecado. Por isso, Deus não se agradou da oração dele. Mas Deus, Dani, se agradou da oração do segundo homem. Por quê? Porque o segundo, ele confessou seus pecados ao Senhor. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando você confessa os pecados, o sangue de Jesus purifica você. O segundo homem da história era um cobrador de impostos. As pessoas que trabalhavam nessa profissão, antigamente, elas eram desonestas e enganavam as pessoas para ganhar dinheiro, enganavam os outros. Mas aquele homem reconheceu que as coisas que ele fazia estavam erradas e ele confessou os seus pecados. Por isso Deus o perdoou, Deus ouviu a oração dele. Jesus disse que ele voltou para sua casa como? Perdoado. Que demais, ele reconheceu os seus pecados. Sim, ele reconheceu. Veja o que acontece quando você confessa os seus pecados. Olha só essa experiência que nós vamos mostrar para você. Vem comigo aqui, Dani. Vem cá. Olha só. Esse copo aqui simboliza o seu coração. Esse aqui simboliza o sangue de Jesus. Vamos ver a experiência agora, o que vai acontecer. Aqui é o pecado. O pecado entrou no coração, olha bem. Olha a cor que está ficando. Mas quando você confessa os seus pecados para Deus, quando você confessa os seus pecados, olha o que o sangue de Jesus faz, Dani! Viu como é que fica o seu coração? Tremendo, né? Seu coração fica limpo, seu coração fica purificado pelo sangue de Jesus. Uau, o coração ficou limpo. Sim, ficou limpo. Essa experiência, ela é muito tremenda. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dos dois exemplos você deve seguir? O primeiro homem que achava que não tinha pecados ou o segundo homem que reconheceu que era pecador? Eu quero seguir o exemplo do segundo homem. Ah, que lindo, Dani. Como nós vimos o segundo homem, ele confessou os pecados dele. Assim também você deve se arrepender das coisas erradas que você faz, como mentir, brigar, desobedecer, pegar coisas escondidas, desrespeitar os seus pais, falar palavrões, bater nos outros, achar que você é melhor do que as outras pessoas, tratar mal as pessoas, criticar seus colegas e assim, muitas coisas. Você precisa reconhecer que essas coisas são pecados e sujam o seu coração, como nós vimos aqui, né? O coração que estava sujo. E você precisa confessar esses pecados diante de Deus. Quando você fizer isso, você será o quê? Perdoado. E o sangue de Jesus sempre vai te purificar desses pecados. Foi isso mesmo que aconteceu com o segundo homem. Ele era pecador. Entretanto, ele confessou os pecados e foi perdoado por Deus. Por isso, Deus se agradou dele e não se agradou do outro. Quando você confessa o seu pecado,
O sangue de Jesus te purifica. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aquele homem confessou os seus pecados e foi perdoado. Quando confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica. Que maravilhoso! Vamos orar? Vamos! Olá, Radicais Filhos Juvenis, meu nome é Sara. Vamos orar? Senhor Jesus, sabemos que o pecado atrapalha nossas orações, mas quando confessamos eles, o Senhor nos perdoa e nos limpa de toda maldade. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado que não agradou o Senhor. Senhor, me lava o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos louvar uma música e fazer dela a nossa oração. Vamos lá? Senhor, estou aqui, arrependido por tudo que fiz. Perdoa os meus pecados, me limpa de toda maldade, por achar que eu mereço ser ouvido por ti, pelas boas coisas que faço e não pela tua graça e bondade. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica. Confesso a ti todos meus pecados. Me limpa, me purifica. Me arrependo, Senhor, eu confesso todos os meus pecados, porque eu sei que o teu sangue me limpa e me purifica, e assim a minha oração é respondida. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo.
Que música linda! Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O versículo de hoje é: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9, 1 João 1,9, 1 João 1,9, 1 João 1,9. Esse versículo é muito poderoso. Vamos aprendê-lo agora de uma maneira bem divertida? Vamos! Eu amo diversão. Eu também. Como será a nossa brincadeira? Boa pergunta, Dani. Vamos completar o versículo com as palavras do quadro de caça-palavras. Precisamos encontrar 4 palavras. À medida que as encontrarmos, vamos preencher os espaços vazios do versículo. Estão prontas? Sim! Então vamos lá. Lembre-se, se vocês concluírem a atividade com sucesso, nós completaremos o mapa com mais uma moeda do tesouro. E os aventureiros receberão o próximo enigma. Então vamos lá! Encontrei uma palavra: confessar. Muito bem! Eu também achei: pecados. Aqui está a palavra Deus. Só falta uma! Vocês conseguem! Achei! Maldade. Agora eu vou ler novamente o versículo. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Vocês arrasaram! Encontraram todas as palavras. Agora podemos completar o nosso mapa com mais uma moeda. E os aventureiros receberão mais um enigma. Câmbio. Tia Patrícia chamando os aventureiros. Aventureira na escuta. O 13º enigma para vocês abrirem novamente o baú do tesouro é: a oração faz você forte, como Jesus. Enigma recebido. Na próxima semana voltaremos com mais dicas sobre a oração. Não perca! Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu encontro o tesouro de maior valor. A oração é a chave do tesouro do céu. Eu vou orar. Alô, galerinha de casa? Tá na escuta? Não se esqueça de deixar seu radical like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com todos os seus amigos. Câmbio e desligo. O tesouro do céu.